Sim TV, feita para você curtir. Muito bom dia a todos. Falamos hoje diretamente do Núcleo Espírita Recanto da Esperança, o NERE. Vamos continuar o nosso programa daqui mesmo, certo? É uma imensa satisfação estar aqui com vocês e levar mais um trabalho desta casa ao seu conhecimento, ao conhecimento do nosso público e oportunizar quem mora aqui por perto, quem não mora, mas deseja conhecer os trabalhos que o NERE hoje faz. Houve mudanças, a doutora Francisca vai falar para você, a gente vai entrevistar ela e outros, tá bom? Então agora pedimos você levar seu pensamento a Deus, a Jesus e fazer a prece juntamente com a doutora Francisca Alves. Aqui estamos mais uma vez para falar de Espiritismo, para falar de Jesus, pedindo licença a vocês para adentrar nos seus lares, nas suas residências. E vamos iniciar com uma prece. Somos preceiros, os espíritas, fazemos prece o tempo todo porque sabemos da eficácia da prece, do poder da prece. E a gente vai começar fazendo uma vivência com Jesus, não é? Vamos elevar os nossos pensamentos aos céus e vamos imaginar Jesus de Nazaré caminhando nas nossas direções. Seus cabelos caídos aos ombros, a moda dos nazarenos. O seu olhar doce, calmo, amorável, a nos contemplar. Jesus vai nos abraçar, mas primeiro Ele nos faz, mais uma vez, o seu divinal convite, que segundo Emmanuel, ecoa por todos os evos do cristianismo até os nossos dias. E Jesus, nos contemplando e caminhando na nossa direção, nos diz: vinde a mim, pois vós, que estáis aflitos, sobrecarregados de aflições, que eu vos aliviarei. Aprendei comigo que sou manso, brando, pacífico, humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. É suave o meu jugo, é leve o meu fardo. Alegrai-vos, eu vim vos trazer a boa nova. E nós ofertamos em contrapartida ao coração misericordioso de Jesus as nossas alegrias, as nossas esperanças, todas as nossas aspirações. E agradecemos, oferecemos ao coração misericordioso de Jesus a nossa gratidão pelo pão, pela luz, pelo ar, pela paz, pela felicidade, pela alegria, pelo lar, pela família. É tão maravilhoso ter um lar e uma família, Senhor. Com tantos que estão aí sozinhos, debaixo das pontes, nos jardins, nos gramados de dores. Obrigada, Senhor, por tudo que somos, por tudo que temos. Muito obrigada, Senhor. E que Maria de Nazaré possa nos dar a sua bênção, o seu colo de mãe e a sua paz. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, gente, estamos aqui no Núcleo Espírita Recanto da Esperança, o NERE, e vamos hoje fazer o nosso programa com a nossa querida amiga, doutora Francisca Alves, e outros entrevistadores que a gente vai ter a oportunidade de conversar aqui conosco hoje. Bom dia, doutora Francisca, que bom, né? Bom dia, querida, aqui. É uma alegria revê-la sempre, estar sempre com você. Doutora Francisca, o NERE passou por mudanças, né? A senhora, no primeiro programa lá na SEJA, a senhora deu uma deixa dessas mudanças, né? O que foi que aconteceu? Quais foram essas mudanças? Eu vou cumprimentar o telespectador. Bom dia, telespectador da Sim TV, do programa Caminhos de Luz. É com imensa alegria, com felicidade mesmo, que aqui estou mais uma vez, falando sobre espiritismo, sobre centro espírita, sobre o Recanto da Esperança, com todo o amor para vocês.
E as mudanças, né? Como eu falei há pouco, o Nery passou por mudanças, apesar de estar no mesmo local, mas aumentou o espaço físico, acredito que o trabalho aumentou. Como foram essas mudanças e quais essas mudanças? Bom, essa casa, eu pensava, né, que tinha adredemente escolhido para o meu sobrinho morar. Comigo, lógico, né? Porque o meu sobrinho cego, mudo, autista, tem com uma lesão cerebral muito grande, quer dizer, sem coordenação motora. Então, eu tinha que morar comigo mesmo, né? E eu pensei que tivesse escolhido para ele, porque eu escolhi uma casa de esquina, onde eu não tivesse vizinho daquele lado. Eu não tinha vizinho, como ainda não tenho desse lado aí, porque hoje é uma construção, mas era um terreno baldio. Longe das pessoas, porque eu não queria incomodar os meus vizinhos, não é? Porque ele gritava muito. E os vizinhos foram maravilhosos, todos. Nunca houve uma reclamação. Ele passou aqui o primeiro ano gritando. Depois que o meu sobrinho desencarnou, não é? Que desencarnou agora em março desse ano, eu tive a certeza de que essa casa foi escolhida para ser um centro espírita. Eu é que não sabia, porque o nosso centro era na Cidade da Esperança, né? Aquela história toda em homenagem à minha mãe, que queria que fosse lá o centro, do tempo que nós moramos lá. Viemos para cá, porque na Cidade da Esperança era num centro social. O centro social, todo mundo entra, todo mundo faz o que quer. E no centro espírita não pode ser assim. Então chegou a época da política, houve uma invasão de políticos, sabe, prometendo coisas que casa própria, aquelas coisas todas. No meio da minha reunião aconteceu e eu fechei as portas. A última vez que aconteceu, né? Fechei as portas e abri, dividi meu quintal. E no fundo do quintal, como é uma casa de esquina, abri para aquela rua de lá, um pequeno centro espírita. Um pequeno, mas que em verdade teve boas, excelentes realizações, graças a Deus, não é? E aí eu tive a certeza, e eu já tinha dito várias vezes, que eu ia fazer no lugar do centro mais um andar, uma coisa, eu ia modificar para eu morar, e ia trazer o centro aqui para cima. Ele desencarnou, eu me mudei e trouxe o centro aqui para cima. Então, estamos funcionando melhor, com mais espaço, aumentamos também os nossos trabalhos, os nossos projetos, e assim a gente vai muito felizes, né? Porque o que é o centro espírita, na verdade? É o espaço onde você objetiva a doutrina espírita, onde se objetiva a doutrina espírita. E ao objetivar a doutrina espírita no movimento espírita e do espaço do centro espírita, você tem objetivos primordiais, não é? O nosso lema é fora da caridade não há salvação. E a gente tem uma história de Joana de Ângeles, que Joana de Ângeles conta pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, onde ela conta a história de Chamal e Hilel, que foram os fundadores do farisaísmo, ambos filósofos. E Jamal ficou logo dissidente e levou com ele os seus discípulos, não é? E ficaram outros com Hilel o Velho, que fundou o farisaísmo, um homem de muita sabedoria, de muita filosofia. E um discípulo de Shammai falou para ele: mestre, eu gostaria que o senhor me dissesse o que é o amor. Não, me dissesse as sagradas escrituras, enquanto eu estiver de pé, e apenas num só pé. E Shammai olhou para ele e disse: meu filho, eu não vou mais ser seu mestre se é essa a condição. Porque até eu lhe explicar Deuteronômios, por exemplo, eu vou levar 3 anos.
Aí ele disse, eu também não sirvo para ser seu discípulo. Então, já que eles concordaram que um não servia para ser o mestre do outro e o outro não serviria mais para ser seu discípulo, ele foi procurar Hilel, o velho fundador do farisaísmo, e disse a Hilel que gostaria muito de ser seu discípulo. E Hilel respondeu que amaria, que adoraria ser o mestre daquele rapaz que o estava procurando naquele momento. E ele disse, mas tem uma condição. Ele disse, pode dizer, é que o Senhor me explique a Bíblia Sagrada, as Santas Escrituras, enquanto eu estiver de pé e num só pé. E ele disse muito serenamente, ponha-se na postura. Quando ele se pôs na postura, Hilel disse o amor. Quando ele se recobrou do susto, disse o amor, mestre, o amor, mas será só isso? Ele disse, meu filho, o resto é amar. Para quem tem amor no coração, para quem já ama, não precisa aprender mais nada para viver feliz e bem na terra. Agora, diz Joana de Ângeles, parafraseando o inovidável mestre israelita, ela, Joana de Ângeles, podia dizer sem nenhum receio de errar que a caridade e o amor se fundem e se refundem e são ao mesmo tempo, ao fim, ao cabo, rigorosamente a mesma coisa. Ela disse que o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso livro Amor, em seus 28 capítulos, podia todos os capítulos se chamar caridade, 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 e nós poderíamos traduzir como amor, 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 amor. Então, o Centro Espírita tem como primordial objetivo a formação do homem de bem, mas também exercitar o homem regenerado, que nós estamos em transição para ser realmente um planeta de regeneração. Então, o Centro Espírita é o melhor espaço para você exercitar o homem regenerado de amanhã, para você exercitar seus bons modos, a sua forma carinhosa de ser, porque a gente vê, todo mundo quer ir para uma colônia, espiritual, tipo nosso lar, e a gente não vê nas colônias, em tudo que a gente lê, nos filmes que a gente vê, nos documentários, a gente não vê nenhum espírito destratando o outro, nenhum espírito tratando o outro sem carinho, sem afeto, sem amor. Então, se a gente quiser ir para lá, chegar numa boa, a gente tem que começar esse exercício aqui agora, no Centro Espírita, que em verdade é templo, é escola de almas, é lar de almas, é hospital de almas e espíritos. Então, a gente está aqui fazendo esse trabalho no Recanto da Esperança, de frente à residência universitária, convidando a todos que quiserem vir aqui nos visitar. Pronto, doutora Francisca, só para ficar melhor para o nosso público, quais os dias, e os trabalhos hoje realizados pelo NERI? Olha, o NERI está com 14 pequenos projetos de oficinas para trabalhar com 16 jovens, nos quais a gente já trabalha através de Marlos psicologicamente, fazer um trabalho de psicologia, e agora vamos trazer para essas 16 oficinas que se iniciam agora a partir de agosto. Precisa a primeira inscrição? Que é de pintura. Eles já estão inscritos. São exatamente não esse tem mais núcleo, vaga, então? É o núcleo do Guarapes. É o núcleo do Guarapes. Nós já estamos com as oficinas prontas e certas para ir dando uma atrás da outra, para lhes dar formação cultural, profissional e etc. Então, aqui a gente tem mais condição de fazer o trabalho no centro, esse trabalho de promoção social. A gente sabe que da promoção da esmola à cidadania, em níveis de promoção social, a gente andou 70%. Já andou um bocado, não é? Então, a gente precisa dar continuidade a esse trabalho.
Pois é, gente, aí vocês ficaram conhecendo as novas instalações e belíssimas. Olha, extremamente aprazível estar aqui. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Os dias, doutora Francisca? Segunda-feira nós temos atendimento fraterno, em paralelo com a evangelioterapia, não é? Um grupo de evangelho que aqui Para quem quiser. Para quem quiser, abertíssimo. Aliás, o NER é aberto a qualquer um todos os dias, Que maravilha. não é? E aí a gente faz o atendimento fraterno. Na terça-feira, nós temos evangelização infantil. Marlos é o diretor e também é um evangelizador, não é? Você podia conversar com ele sobre isso até, não é? E nós temos a palestra e o passe. No caso, na terça. Na terça, né? tudo isso, em paralelo à evangelização. Certo. É o nosso carro-chefe, é a terça-feira. Na quarta-feira, nós temos o estudo do ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita, com uma instrutora excepcional, chamada Célia Araújo. Muito boa mesmo, uma trabalhadora espírita de primeira linha. Na quinta-feira, nós temos o estudo da mediunidade com esta instrutora que vos fala nesse momento. Na sexta-feira, nós temos uma reunião fechada de intercâmbio mediúnico. No sábado, nós temos esses projetos com as crianças de Guarape. Nós estamos fazendo feijoada, almoço com doutrina espírita, encontro fraternos para a manutenção do centro, porque esse é um espaço caro, não é? E estamos aí fazendo o que a gente pode no movimento espírita. Você vai falar do nosso livro, mas antes eu quero lhe perguntar uma coisa. Não sei se é melhor você ficar aqui. Venha, traga. Deixa eu ver o livro. Olha que livro lindo. Eu queria perguntar a Gisete o seguinte. Se ela já se sente uma escritora espírita no Brasil e do Brasil. Depois do segundo livro, o primeiro de muito sucesso, o segundo já está esgotado praticamente, então a gente quer saber se você já se sente um escritor espírita, porque não é uma médium espírita, porque o livro, apesar dela ser médium também, o livro não é psicografado, os livros dela são espíritas, mas não são psicografados por ela, são inspirados, não é? Então, ela tem um grande mérito em todos esses livros. Pode responder, minha amiga. Eu vou só trocar, porque eu não sei ligar. A apresentadora... Gente, primeiramente, bom dia aos nossos amigos telespectadores do Caminho de Luz e boa noite a todos que compareceram nesta casa maravilhosa que sempre nos recebe. A gente só tem muito a agradecer à doutora Francisca, ao Nery, a todos os irmãos que sempre, quando eu chego aqui, sou muito bem acolhida e agradeço muito. Olha, eu acho que a gente tem sempre muito o que aprender, né? E eu, então, sou iniciante, apesar de estar no segundo livro. Graças a Deus, como a senhora colocou aí, foi muito bem aceito, né? Muito sucesso, muito sucesso. Pelo público, graças a Deus. Esse também, até agora, não temos do que reclamar, mas eu acho que tudo na nossa vida, e é um pouco do que a gente vai falar hoje, é uma construção. E a construção, ela se dá com o dia a dia, né? Se eu dizer assim, eu já me sinto, é porque é como se eu não tivesse mais nada que aprender. Então, eu tenho muito que aprender. Então... Todos nós, né, Gisete? Mas eu já declaro você uma escritora espírita, tá certo? Com toda a autoridade que eu tenho, tá, eu estou lhe declarando. Tá certo, minha amiga? Me dê um beijo, um abraço. Parabéns, felicidades. Obrigada mesmo. Tá certo? Eu só tenho muito mesmo a agradecer, porque são incentivos como esse, e a gente que está iniciando, e quem é iniciante em qualquer coisa sabe, né, do que a gente está falando. Então, incentivos como esse faz a gente caminhar bem melhor. A proposta do tema que a gente vai discorrer, e eu vou precisar da ajuda de vocês, porque como vocês estão vendo, o nosso programa está sendo gravado, então vai ser uma coisa mútua,
né? Eu vou estar perguntando, vocês também vão... Porque eu estou também na função aqui de entrevistador, então vocês vão ser os entrevistados, né? E a gente vai conversar hoje sobre os desafios da vida. Quantos desafios a vida nos traz? São muitos, né? Porque para cada pessoa é um tipo de desafio. O nascer é um desafio para alguns, o morrer é um desafio, ou pelo menos aceitar a morte é um desafio para outros. E eu fiz aqui um pequeno esquemazinho, porque para a gente entender melhor. E o saber perder, né? Saber lidar com essas perdas que a vida nos oferece, principalmente as perdas afetivas, as perdas emocionais, que nos levam muitas vezes a atos trágicos, como suicídio, como homicídio, né? Como a omissão. Então, o dinheiro é um outro desafio, a pobreza é um outro desafio. Então, são muitos. Mas eu vou começar perguntando a vocês e eu queria muito que vocês me ajudassem. Então, podem responder, por favor. Qual é o maior desafio para vocês? Então, está aí o microfone, Thales. Quem quiser falar, por favor, levanta a mãozinha que o microfone vai, para que o público de casa também possa interagir conosco nesta noite. Então, se você disser, eu vou dizer, vou perguntar para a senhora aqui, a senhora que já viveu. Como é o nome da senhora? Elza. Dona Elza. Qual o maior desafio para a senhora? Hoje, para mim, o maior desafio são enfrentar as dores. Esse é o meu maior desafio. Enfrentar as dores sorrindo, cantando. Enfrentar as dores, a resposta dela foi essa. Enfrentar as dores é o maior desafio dela. Enfrentar as dores sorrindo e cantando. É difícil mesmo, viu, Dona Elza? É muito difícil. As lágrimas. Mas, se você se entregar, é pior. Esse está sendo o meu maior desafio aos 76 anos. Está sendo o meu maior desafio. Eu já tive muitos sobes e desces. Estou no topo, lá em cima, porém, as dores estão me atropelando demais. É muita dor. Mas... Foi por isso que a senhora procurou a casa espírita ou não? Exatamente. Exatamente. Eu sempre acreditei, mas nunca frequentei. Eu estava muito mal e Francisca, que Deus lhe abençoe e proteja, abriu uma exceção para mim e me atendeu no horário de manhã. Eu estava mal, ela me atendeu, fez umas orientações, eu passei a frequentar, a ler o Evangelho. E eu já acreditava, agora estou tentando me amar para ter condição de amar meu próximo. Muito bem, Dona Elza. Um grande desafio, né? A proposta de saber amar o próximo. Mas vamos para aqui. Olha, eu estou olhando para você. Eu acho que a prática, né, constante da humildade, da caridade, aquilo que a gente, pelo menos, está estudando, se propõe, né, na hora que a gente abraça a doutrina, eu acho que esse é o principal desafio, é conseguir na prática, né, tudo aquilo que a gente escuta, né, estuda. Eu acho que é um desafio diário e constante. Muito bem. O vizinho. Como é seu nome? Carlos. Carlos, qual é o maior desafio hoje que o homem ou você talvez ache que enfrente? Posso falar por mim? Pode. Eu acho que é manter a visão espiritualista diante das intempéries, né, dos problemas do mundo terreno. Você tentar trazer à tona os ensinamentos na hora dos problemas. E na hora da alegria é muito fácil. Então, durante os problemas, você tentar manter o equilíbrio, respirar fundo, pensar, é o que a Andrea falou, e tentar agir e proceder da maneira correta. É difícil. É difícil. Talvez sejam os desafios também do nosso público em casa. Mas deixa eu ir para ali, porque aqui eu fico de frente, e todo mundo está pensando que eu não vou perguntar a vocês. Eu vou perguntar aqui a ela. Como é seu nome? Ana Carla? Ana Carla. Ana Carla. Diz aí, Ana Carla. Sobre o desafio. O maior... Isso. Para mim, o maior desafio hoje é você conseguir aceitar as diferenças do outro, né? Porque assim, hoje a gente está
tendo como desafio essa questão de aceitação, a pessoa pensa uma coisa e você conseguir quebrar um paradigma, você conseguir fazer com que ele entenda, abrir para mudanças, é muito difícil. Verdade. Passei pro vizinho. Ó, o vizinho já passou. Como é seu nome? Como é seu nome? Everton. Everton. Qual o maior desafio, Everton, hoje? Para mim, eu acho que trabalhar a paciência com o próximo, a tolerância, a caridade, compreender os outros, compreender os irmãos em estágios diferentes de evolução. Eu acho que isso é muito complicado, muito complexo. Verdade. Paciência, então, para mim é um desafio constante. Para quem tem filho, então, né? Mas sabe o que é interessante disso? É que talvez esses desafios, para todos nós, sejam um pouquinho de tudo, né? Principalmente para o público também de casa, talvez ele esteja concordando com cada um de vocês. Porque a gente, ao longo da nossa vida, ela é feita o quê? De construção. E a partir do momento que a gente reencarna, essa construção, ela é segundo a segundo, milésimo de segundo a milésimo de segundo. Né? É uma construção e um recurso importantíssimo nessa construção da nossa história, da nossa vida, é o livre-arbítrio. É o uso que a gente faz do livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, ele determina o tipo de vida que você quer ter. Porque o livre-arbítrio nada mais é a escolha que você faz. Então, quando você opta a ser espírita, você assume um compromisso, primeiramente, consigo, com Deus, com o centro espírita a qual você frequenta, né? Com o trabalho que você quer realizar ou não, porque você pode ser só frequentador, ainda não ter, né, essa vontade, ou talvez não se ache preparado para tal coisa. Mas, então, quando você opta, faz essa sua escolha, você vê que rumo você quer tomar. Então, a percepção do meio, a percepção desses desafios se torna tão importante porque ajuda na construção da sua história, ajuda na construção da sua vida, ou pelo menos do tipo de vida que você quer levar. Nós espíritas, pelo menos é isso que o espiritismo prega, e eu acredito que é isso que a gente tenta vivenciar, é o não julgamento, a prática do perdão ao próximo, é buscar a compreensão das necessidades do outro, mas nem sempre a gente consegue isso, não é, dona Elza? Por isso que se torna tão difícil. Então, essa construção através do livre-arbítrio se dá através de quê? Do conhecimento. Aí entra outra perguntinha bem interessante. O que é necessário para esse processo de aprendizagem? Vamos pegar, quem está com o microfone, passa para a vizinha aí. Bianca, o que é que você acha, Bianca? Eu acho que o comprometimento é muito importante, principalmente, né? E você realmente tentar estudar e aplicar aquilo que você estuda ao seu dia a dia. Porque é um desafio a gente aplicar o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. Verdade. Voltando à história do desafio, né? Você aprender, beber das palavras sábias, mas não só isso, você também aplicá-las, usá-las. Isso é... Bem, gente, a gente só tem muito a agradecer, primeiramente a Deus, depois essa oportunidade de estar aqui, levando mais um trabalho de uma casa espírita, de uma casa de Deus, com esses ensinamentos maravilhosos que a doutrina espírita nos oferece. Próximo domingo a gente continua aqui no NERE para levar mais informação, mais conhecimento para vocês. Fiquem com Deus.